Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Carlos André e estou com um orgulho imenso aqui de estar junto comigo no estúdio o professor Marcelo Miorim, que vai estar dividindo o curso de Química a partir de agora no Sem Chamada, para que a gente possa dar uma sequência de maior qualidade ainda para você e um suporte legal. E esse suporte já começa hoje, o pessoal vai estar fazendo a prova amanhã aí de Química e Física. Eu quero já agradecer os comentários aqui, agradecer o pessoal que está desejando parabéns, muita gente está colocando aqui, muito obrigado. Mas sinceramente os parabéns vai ser para você daqui a algum tempo quando sair o listão. Eu sou Marcelo Miorim, nascido em São Paulo, radicado em Maceió, passou um tempo em Salvador, está girando o Brasil inteiro e agora aqui junto conosco para fazer a cobertura do vestibular de Pernambuco. Bom pessoal, com muita honra eu estou aqui participando com vocês, fazendo essa revisão com meu amigo Carlos André. Já fizemos alguns trabalhos juntos lá em Maceió, em Caruaru, e vamos aí fazer o máximo para contribuir bastante com vocês, para que vocês amanhã façam uma prova excelente de Química e de Física. Eu queria dizer que essa animação foi o professor Marcelo Miorim que preparou, viu? Não fui eu não, o pessoal está achando meio estranha. A gente preparou para você aqui, não foi só um comentário de questão em si, é uma estratégia de prova. É como se comportar do começo ao fim. Lembrando que amanhã você tem 4 horas para executar essa prova de Química e Física, e a prova de Química, teoricamente, ela é mais rápida do que a prova de Física. A prova de Física você tem 14 questões abertas normalmente e 2 questões de VOF. E Química inverte. A prova de Química em si, não sei se você consegue acompanhar aqui na tela comigo, você tem aí 14 questões de VOF e 2 questões abertas. Quem não está muito familiarizado com essa prova ainda, é bom saber que se você colocar um item aí errado, você vai perder um item certo. Isso não é acumulativo para a questão subsequente. Aí tem uma pergunta que eu escuto o tempo inteiro em sala de aula. O pessoal aí, Felipe deve estar já careca de ouvir isso. O pessoal fica dizendo assim, Carlos André, chuto ou não chuto? É difícil. É difícil. Se for deixar em branco que não sabe nada daquela questão, é melhor chutar. Mas se souber alguma proposição que você tem certeza que aquilo ali está correto, chutar é uma atitude mais arriscada. E principalmente porque a gente tem 5 itens. Se você tem 3 itens aí com certeza, é melhor ter cautela. Já está com 60% da questão. E entre 60% e 80% da prova é uma boa nota para a gente estar se garantindo aí. Tudo vai depender do Enem do ano passado. Vamos dar sequência à nossa estratégia aqui de prova. É quase que uma estratégia de combate aqui. Está aí a cobertura do vestibular CTG 2013, 25 de agosto. Qual é a estratégia sugerida por mim, por Miorim aqui, para que você tenha a sequência? Normalmente, é óbvio que esse momento pode ser diferente, mas normalmente você tem as questões de química orgânica, que é por onde eu sugiro que você comece. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui algumas questões que a gente capturou no Brasil inteiro, para que você possa dar uma analisada. Não é bem a resolução da questão, é uma conversa sobre a questão. É olhar a prova para que você possa ganhar tempo. Sinceramente, você vai precisar mais de tempo na prova de Física do que na prova de Química. A prova de Física tem mais cálculo, então você vai ter que usar umas 2 horas e meia, 3 horas aí para Física. Então, começa onde por Química para ganhar velocidade? Por Orgânica. Onde é que estão essas questões de Química Orgânica, Carlos André? Normalmente, entre as questões 12 e a questão 14. Essas questões de orgânica, daqui a pouco eu vou mostrar o perfil dela, a gente vai debater aqui junto com o Miorim. Depois a sugestão que eu dou para você partir para a atomística, que normalmente está entre a questão 3 e 6. Atomística, modelos atômicos, números quânticos, tabela e ligações. Aí partiu aqui para geral e inorgânica, tem questões clássicas de inorgânica aí, que você tem conceitos modernos dessa espacidade. E a parte de físico-química, você vai dizer, a parte de físico-química eu tenho medo, porque tem muita conta, tem muito cálculo. A maior parte das questões de físico-química que você vai encontrar aqui são questões conceituais. Dessas 16 questões de química, só 2 são abertas, aí notoriamente de cálculo, e às vezes uma ou outra questão de VOF exige um pouquinho de cálculo, um pouquinho mais de perseverança, vamos colocar assim. Mas das 16, 13 são questões que você vai conseguir fazer com uma certa tranquilidade. Você pode estar se assustando, dizendo, eu não estou tão preparado assim. Tem que ter tranquilidade. Se você segue essa estratégia que está aqui na telinha, dá para fechar aqui na tela, Matheus? Fecha aqui para mim na telinha. Se você seguir essa sequência aqui, com aproximadamente 40 minutos de prova, você já vai ter aí resolvido de 8 a 10 questões, ou menos tempo ainda do que isso, e com uma convicção, uma tranquilidade dentro de você, que já acertou quase todas. Porque a parte mais complicada ficou para o fim, que é onde possivelmente você pode errar, mas o concorrente também pode errar. Viu, Carlos? Tem uma observação importante nesse momento que é interessante a gente fazer. Quando você avança na resolução de questões e deixa as questões mais difíceis para o final,
você vai ter mais tempo para resolver aquelas questões difíceis e você, menos pressionado, acaba tendo um desempenho melhor. Se você deixar começar a resolver as questões mais complexas de início, você pode tanto levar muito tempo e ter um tempo menor depois para resolver essas questões mais simples, que pode te pressionar essa falta de tempo, além de que você pode ter uma fragilidade psicológica e emocional mais constatada no final da prova. Você se botar pressão sem necessidade. Então é melhor que você avance na resolução das questões mais fáceis, você vai ganhando confiança, o seu cérebro vai adquirindo o ritmo da prova e aos poucos você vai chegando aonde você quer, que é o seu objetivo de ter um bom desempenho. Isso é verdade. Nós vamos dar início aqui a um raio-x dessa prova. Como eu sugeri na estratégia, você vai começar por orgânica. Aí tem uma questão bem clássica, essa questão não é de Pernambuco, mas eu capturei algo que fosse parecido. É uma questão de alternativas, aqui você só vai substituir isso por um VOF. Tá aí o crédito da questão, ele dá uma molécula orgânica, é fácil de identificar as questões de orgânica, porque normalmente você tem uma imagem. Deixa eu fechar para mim de novo aqui na telinha. Tem aí um bisfenol A, ele dá molécula, e vai perguntar uma série de coisas. Se é um hidrocarboneto aromático, tem só uma coisa, o Marcelo Meurim pode interromper a qualquer momento aí para fazer qualquer comentário. Aí ele pergunta se é um hidrocarboneto, se a molécula é plana, se existe plano de simetria, pergunta a fórmula molecular do composto. Ou seja, é uma questão relativamente simples de química orgânica. Quanto tempo você leva para responder a questão dessa? 1 minuto, 1 minuto e meio. Tranquilamente. Eu quero ressaltar que hoje em dia as questões de química orgânica, as básicas, estão muito na direção das análises envolvendo ligações químicas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, a presença de grupo hidroxila já denuncia que pode ter como força intermolecular aquela substância, ligação de hidrogênio, pontos de hidrogênio. Se for um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, molécula apolar, insolúvel em água, densidade menor que a densidade da água. Então essas propriedades físicas decorrem do tipo de interações intermoleculares e interatômicas existentes dentro da molécula. É verdade, e inclusive aqui em off a gente estava conversando e chegando à conclusão que a prova da conversa pode vir com uma surpresa amanhã. Ela pode ter um perfil mais descritivo. Exatamente. Porque o país inteiro partiu para isso. E o que significa uma química descritiva? É uma química com abordagem mais no cotidiano, no dia a dia. Todas as questões podem ter um texto mais longo e está abordando aquilo que você vive. Porque a química ela tem essa condição de trabalhar com biologia, com história, com geografia, com física, ser muito interdisciplinar e puxar na abordagem mesmo do cotidiano, do dia a dia. Eu vejo assim, sabe, Carlos, que a maioria dos vestibulares do Brasil inteiro estão indo muito na direção de como você tem uma aplicabilidade prática do que a gente observa na teoria. Então, por exemplo, todos os impactos ambientais e os fenômenos ligados a fontes energéticas são bastante cobrados nas questões atualmente. Então, você deve ficar ligado com a interferência das propriedades técnicas, como polaridade, o que isso vai determinar nas propriedades práticas da substância. Isso é uma tendência nacional dos vestibulares. Aí uma boa dica para você estar analisando, talvez aí de última hora, se quiser olhar alguma coisa, são as forças intermoleculares. Com certeza. Porque quanto mais intensa essa força que você tiver, aí vai aumentar a densidade, vai aumentar a viscosidade do líquido, vai aumentar o ponto de fusão e de ebulição, vai diminuir a volatilidade. Então isso tudo pode sofrer interferência assim, de um simples ponto de hidrogênio. Uma hidroxilazinha dessa que falou aí já pode interferir nesse contexto como Tem uma coisa interessante que quando você pergunta para o pessoal o que é viscosidade, às vezes o pessoal, viscoso é aquilo que faz assim com o dedo, né? Mas, o gesto. Né? O gesto. O viscoso, pessoal, viscosidade é a capacidade de resistir ao escoamento. Então o material mais viscoso resiste mais ao escoamento. Então, esse é o conceito tecnicamente correto de viscosidade. É uma conversa, mas a conversa vai te ajudar muito. Com certeza. Não é só... Aí, assim, dando sequência a esse raio-x, uma outra questão de prova que você pode estar se preparando são reações orgânicas. Mas são reações clássicas. Por exemplo, a gente colocou aqui uma hidrólise de um éster, mas você poderia ter uma esterificação em si, que é aquela reação clássica de ácido mais álcool, reagindo formando éster mais água. Lembrando que os ésteres têm como principal aplicação os aromas e os odores artificiais, então isso pode ser um contexto de prova que você pode aplicar. Essa questão do ácido acético, eu até brinquei em sala essa semana, porque eu vi durante essas manifestações agora no final de junho, que muita gente colocou no Facebook antes de ir para a manifestação, levasse vinagre e sal. E pode puxar o vinagre em um ácido acético, puxar um print lá de uma rede social dessa qualquer e partir para uma questão de reações. Com certeza. Tem uma observação importante que eu vejo
bem pertinente para fazer nesse momento. A reação de hidrólise do éster, na realidade, é um equilíbrio químico, né? Então pode ocorrer no sentido esterificação e no sentido da hidrólise. Isso. E algumas vezes os examinadores cobram do aluno como que vai ser feito esse deslocamento. Lembrar que se houver a adição de um agente desidratante ou a destilação do éster, o equilíbrio será deslocado no sentido da esterificação, ou seja, de produção de mais éster. Né? É um comentário que eu acho bem legal, porque você vai associar um pouquinho de fisicoquímica, equilíbrio químico, molecular, com a química orgânica, o princípio Le Chatelier, que é fantástico, né? Muito importante. E é muito usado em prova. Aí você pode, por exemplo, numa questão só, você já mata 2 assuntos importantíssimos para a química. Isso ajuda, porque, por exemplo, você pode pegar o Le Chatelier com equilíbrio e já aproveitar uma reação orgânica, que vai ajudar. Mas, certo exemplo, se retirou um reagente, vai deslocar para a formação do reagente. Exatamente. Se você adicionar um reagente, vai deslocar para a formação do produto. Equilíbrio químico puro, mas ele pode usar uma reação orgânica. Só para lembrar o aluno, né, que a reação de esterificação é aquela onde você tem um ácido carboxílico reagindo com álcool, produzindo éster mais água. Isso. Então, quando você coloca um agente desidratante, você retira a água do sistema. O desidratante vai consumir a água. Você vai tentar, segundo o princípio do Le Chatelier, repor aquilo que foi retirado. Então, você vai tentar produzir água, ou seja, junto com a água vai ser produzido éster também. Vai aumentar o rendimento do sentido da esterificação. Essa próxima questão aqui para a gente dar sequência é uma questão de petróleo que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um abraço ao pessoal do Rio Grande do Norte que pode estar fazendo a prova aqui em Pernambuco amanhã. E está aí uma questão de petróleo que é uma questão clássica, e petróleo é um assunto que vem se repetindo. Com certeza. Porque é de importância econômica avassaladora no mundo todo, não tem como fugir disso. As últimas guerras envolveram petróleo e muita coisa pode ser falada em relação a isso. Aí tem uma torre de destilação fracionada, que é uma torre de craqueamento, os vários subprodutos. Leitura. Eu acho que petróleo e polímeros é muito de leitura, de concepção. É como você vai ler aquilo ali, a notícia que você absorveu no teu cotidiano. Porque cobrar de um aluno qual é a fórmula do diesel, qual a fórmula da gasolina, qual é a fórmula da querosene. É uma questão do século retrasado. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Ó, pessoal, o que eu posso contribuir com o que o Carlos está falando aqui é o seguinte. Na torre de fracionamento do petróleo, conforme você sobe na torre, você vai diminuir o ponto de ebulição da substância, porque as moléculas das frações mais elevadas... Deixa eu só pedir, Meire, pega e puxar aqui para a telinha. Matheus, puxa aqui enquanto o Meire está falando, que vai falando da torre e tem a torre aí para mostrar. Então, por exemplo, ali no desenho, a fração que está lá no estágio 4, com certeza terá um menor ponto de ebulição do que a fração que está no estágio 3. Ou seja, quanto mais baixa for a fração, maior será o seu ponto de ebulição. Você pode observar pela tabelinha que está ali abaixo. E quando você fala de petróleo, você pode ir desde separação de misturas, onde você vai ter a destilação fracionada como método de separação dos componentes do petróleo, até mesmo química orgânica. Então é um assunto fantástico para você cobrar numa prova de vestibular, além do que vai de encontro com tudo que nós temos de moderno atualmente, que é a questão energética. As matrizes energéticas dos países é algo que está sendo muito discutido atualmente. E cerca de 80% da energia do planeta vem das combustões. Então eu acho que petróleo é um tema fantástico para ser cobrado, octanagem da gasolina, lembrar que os aditivos antidetonantes como o chumbo tetretila, eles aumentam a octanagem, aumentando a resistência à compressão do combustível. Ok? Então vejam bem, petróleo, você também tem a questão de solubilidade. Solubilidade em água dos componentes do petróleo, existe ou não existe? Não existe, porque petróleo é uma mistura altamente complexa de hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, só tem substâncias apolares. Aí você fala assim, mas Marcelo, mas o álcool não é derivado do petróleo? Pelo amor de Deus, essa é uma pegadinha antiga demais. O álcool etílico não é derivado do petróleo, não caia nessa. O petróleo, como eu já disse, é uma mistura altamente complexa de hidrocarbonetos. Tá? Continuando na análise das questões, agora nós temos aí um esqueminha onde, a partir de uma estrutura central, você tem várias reações em diferentes sentidos. Dá uma olhadinha na tela, fecha ali no desenho. Ele está mudando ali, vamos lá. A partir do propeno, é possível obter diferentes compostos orgânicos, como mostra o esquema abaixo. Diante disso, assinale o que for correto. Vejam bem, quando você pega a reação 1,
aquela que vai ali para cima, você fez uma adição de um ácido halogenídrico. Lembrar que na presença de peróxido, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. E na ausência de peróxido vai ser obedecida a regra de Markovnikov, regra de Karash, ou anti-Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Não esqueça disso. Cai bastante esse tipo de questão, viu? Na reação 2, nós temos uma hidratação do propeno. Hidratação também vai obedecer à regra de Markovnikov. Na reação 3, eu tenho o propeno se transformando num diálcool, né? Um diálcool vicinal aí, né? Ou seja, você teve aí uma oxidação branda. Exatamente. Quebrou a dupla, foram formados 2 grupos hidroxilos. Só uma interrupção rapidinho, só para atrapalhar, que o Marcelo estava já falando há algum tempo, só para acrescentar, quando a gente fala dessa oxidação branda, são as oxidações que a gente chama de oxidações de Bayer, que são oxidações que normalmente ocorrem no frio e no escuro. Aí se é brando, é Bayer, frio e escuro, é característica reacional. Essa questão que o Marcelo está comentando aqui agora é uma questão clássica para ser a questão 14 da prova. Exatamente. É uma identificação das reações. Ele dá lá a reação para você identificar qual o possível produto ou qual o tipo de reação que está acontecendo. Por isso, nessa questão aqui, quando a gente selecionou, você tem 4 possíveis reações, né? Que ele está indo já na terceira reação, que seria essa oxidação branda. Aí tem a 4ª reação agora, Fabinho, desculpa. Não, a 4ª reação, você tem a partir do propeno, uma produção de um ácido carboxílico, né? E o gás carbônico. É importante lembrar que aqui você tem uma demonstração do que acontece quando você quebra a dupla na extremidade da cadeia. Né? De um lado você tem a cadeia formando um ácido acético, ácido etanóico, presente no vinagre que você comentou até agora. Né? O vinagre é uma mistura que tem cerca de 2,5% a 4% de ácido acético. E do outro lado, quando você tem só um carbono sendo oxidado, você vai formar gás carbônico. Né? Então, bem interessante aí. Só um outro comentário aqui. Matheus, pega para cá agora. Se puder puxar a telinha até melhor aqui. Essa questão da formação do ácido na reação 4. Aí dá para pegar aqui, Matheus, a reação 4? Tá bem aqui, ó. Se conseguir aqui para mim, tá legal? Essa reação 4, você tem que entender primeiro que desse alceno que está aí no centro, para chegar até o ácido, existem algumas etapas. Primeiro a formação de um álcool, que assim, o que era um propeno vai passar a ser o propanol. O que era o propanol vai passar a ser o propanal, que é um aldeído. E o que é o propanal vai formar o propanóico, que é o ácido. A gente costuma brincar em sala de aula dizendo que é o ol-al-óico, olalóico. É a oxidação do alceno para o álcool, do álcool para o aldeído, do aldeído para o ácido carboxílico, ol-al-óico, que é clássico. Isso é uma reação clássica aí que a gente se depara entre a questão 12 e 14, mas normalmente é a questão 14. Só lembrar uma coisa, que esse processo de oxidação, aqui temos uma oxidação de alcenos, mas podemos ter também uma oxidação de álcoois. E tem uma reação de oxidação de álcool que é fantástica, cai muito frequentemente em vários vestibulares. Você pegar o etanol, que ao ser oxidado vai formar etanol, que é acetaldeído, e em seguida vai formar o ácido acético. Só para citar um processo que pode cair de uma forma contextualizada. Por que nós temos que deixar o vinho, a garrafa deitada e não em pé, quando você armazena esse tipo de bebida? Um vinho elegante, aí tem que deixar o vinho inclinado. Por quê? Porque quando o vinho inclina, ele molha a rolha e evita um processo de efusão gasosa, entrada de oxigênio dentro da garrafa. Passar os pequenos orifícios. Exatamente. E o oxigênio vai oxidar o vinho. E a oxidação do vinho transforma ele em vinagre. Então o vinho vira vinagre, o etanol presente no vinho vai se transformar em ácido acético presente no vinagre, por um processo de oxidação. Importante, essa reação cai bastante. Dando sequência, porque o Cezinha já está aqui no estúdio, aqui já se preparando para daqui a pouco dar as dicas de física para você, a gente segue com o atomístico aqui agora. É a segunda parte da prova que você deveria seguir. Começa por orgânico e depois parte para atomístico. Uma questão clássica de modelos atômicos, com certeza, que pode aparecer na sua prova de novo. Esse ano não tem centenário de ninguém, porque teve o centenário de Rutherford e Bohr, que em todos os vestibulares a resposta é Rutherford e Bohr. Esse ano não é centenário de ninguém, então a gente pode aparecer com qualquer modelo atômico por aí, mas eu sinceramente não estou sentindo que vem modelo atômico esse ano não sei porquê. O que a gente poderia destacar desse assunto, só para o aluno não esquecer, é o seguinte, rapidinho, são 4 modelos os principais. Né? Modelo de Dalton, primeiro modelo atômico, explicava as relações em massa dos fenômenos químicos. Isso. O segundo modelo de Thomson,
os fenômenos elétricos começam a ser explicados pelo modelo de Thomson. Descoberta do elétron, utilização da boa de William Crookes. O átomo deixa de ser uma partícula indivisível. Indivisível, ter visibilidade, descoberta da subpartícula atômica. Exatamente. E depois, o modelo de Rutherford, o primeiro modelo nucleado, né? Aquela experiência do bombardeamento da lâmina de ouro também. Eu estou rindo aqui porque tem umas questões maldosas, que isso acontece muito com o curso militar. Que o pessoal, que é descoberta do elétron? Thomson. Descoberta da carga do elétron, é um aluno Thomson? Não foi Thomson, é Roberto Mica. Mas é assim, sinceramente está fora do perfil. Se acontecer amanhã, vai ser uma grande surpresa para a gente, mas não é normal. Uma coisa que pode acontecer também é falar sobre as órbitas. O modelo de Rutherford, às vezes parece que tem órbitas elípticas nos desenhos que são feitos. E diz que é um sistema planetário, você imagina que é igual a roda de um planeta. Exatamente, tem que tomar cuidado. A órbita é circular no modelo de Rutherford. Muito embora o apelido seja de sistema planetário. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso. Mas tem uma outra questão aqui de atomística, que é inclusive da Federal, que caiu no vestibular de 2012, que é uma questão bem rápida, bem direta, tabela periódica, dá alguns elementos, número atômico a partir deles e propriedades periódicas, também sem muito mistério. A propriedade periódica, eu só queria falar dois detalhezinhos. Primeiro, tem que conhecer raio atômico. Raio atômico a partir daí que você vai derivar as imagens. Exato, metade da distância entre núcleos de átomos adjacentes. Né? Lembrar que o raio atômico não é a distância do núcleo ao final da eletrosfera, só para você lembrar disso. Outra coisa é o seguinte, qual é a propriedade mais famosa que inclusive aparece em alguns vestibulares no programa de ligações químicas, não de tabela periódica? Eletronegatividade. Tudo aquilo que nós falamos das propriedades físicas dos compostos orgânicos decorre, né, todas as propriedades aí decorrem da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, você ter conhecimento de eletronegatividade é imprescindível. Só para lembrar, mede a força, a tendência que os átomos têm de atrair para si elétrons numa ligação química. E assim, como toda propriedade que começa com eletro, aí você exclui os gases nobres, porque tende a ser zero. A gente nem pode dizer que um gás nobre não tem eletronegatividade, né? Ele tende a zero. Então a tendência é isso, é zero. Começou eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade, esquece gás nobre, não tem conversa com gás nobre aí. Então, de sequência, ainda aqui uma outra questão de tabela periódica, nesse mesmo contexto que a gente estava falando, que pode realmente estar em prova, ligações químicas, tabela periódica, isso é perfil de prova, a gente pode estar se deparando com isso. E tem essa questão aqui que eu selecionei, que foi uma questão da UFG, do vestibular de 2013, do vestibular do ano passado, que eu achei linda, que fala da Revolução Francesa. Ela é no mínimo inusitada. Eu acho que o pessoal de História, infelizmente, hoje não está aqui para estar compartilhando com a gente nesse momento. Ele fala um texto aí, e depois ele pergunta com que ideia. A ideia expressa que se coaduna com o texto os ideais da Revolução Francesa é a seguinte: quer saber se é de Faraday, se é de Bohr, se é de Lavoisier. Quando você lê o texto, e aí eu achei muito bonito pela questão histórica, pela questão literária e pela interpretação textual. Envolveu tudo. E ele puxou de uma possível prova de história e literatura para a prova de química, que a resposta é Lavoisier, que é a mudança, o ideal da Revolução Francesa, a mudança de paradigma, a quebra das tendências, dos pensamentos. Isso, olha assim, com a Revolução Francesa não teve apenas o objeto de mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade. Ele teve diversos abraços a um só tempo com todos os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes, houve uma renovação em cima de tudo isso, e os usos, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se tinha fundado, e até então respeito à obediência. Tem um detalhe que é legal. Só faltava aquele dizer quem é a cara da Bastilha, a Bastilha é uma pessoa significativa. Eu só esperei esse momento aqui, senão vai dizer a Bastilha é uma prisão, mas não tinha ninguém preso. Vai ser uma história. Sabe o que eu vejo aqui, Carlos? O seguinte, se você voltar no tempo, quando começou a ideia de átomo? Lá na Grécia Antiga. Isso, com os filósofos. Tinham duas tendências filosóficas, duas vertentes filosóficas, a teoria dos atomistas e a teoria dos quatro elementos. Né? Isso. Então, o que acontece? Só que um dos grandes defensores da teoria dos quatro elementos, quem foi? Aristóteles, que tinha um gabarito muito maior do que, na época, era mais reconhecido. Então, durante 2000 anos, cerca de 2000 anos, a ciência acreditava que o que valia era a teoria dos quatro elementos. Exatamente. Alguns ímpetos de cientistas começaram a questionar isso daí. Nós podemos destacar o químico cético de Robert Boyle, né, no final do século XVII, e depois Lavoisier. Então Lavoisier começa com a lei da conservação das massas, que faz parte de um grande documento chamado Tratado Elementar de Química. Isso, que é quando a química começa em 1796. Exatamente, então é o marco zero da química.
Então, é o primeiro químico, o César está aqui ouvindo a gente, mas como ele não pode ter feito nesse momento, a química é uma evolução da física, sinceramente. A física. Tem uma hora que a física vai e não tem mais explicação, aí vai surgir a química. Exatamente. No final do século XVIII começa o século XIX. Justamente com o tratado elementar. Essa é a parte histórica, você vai estar apaixonado. É muito Aliás, interessante. a evolução dos modelos atômicos, quando você associa a evolução científica, você tem um estudo fantástico daqui. Mas já está virando realmente um bate-papo, quase que daqui a pouco a gente vai estar aqui pedindo um caldinho. Mas se você observar como que Marcelo está dizendo, há um hiato aí nessa história dos modelos atômicos, do iniciozinho do século XIX, 1809, quando Dalton postula as leis e tal, até 1889. E esse hiato se dá porque não teve quase evolução científica. Aí de Thomson em diante, começa a acelerar muito. Por quê? Porque Thomson tem a descoberta da eletricidade, então ele consegue trabalhar com carga. Aí em Rutherford já tem radioatividade descoberta no começo do século XX, então você vai ter os incrementos. Quando a ciência não evolui em termos gerais, é difícil você conter. Eu sempre digo assim, se tivesse um século que eu pudesse escolher para voltar, se não eu quero passar um século, seria o final do século XIX. Eu acho fantástico. Foi um turbilhão de acontecimentos aí. Exatamente, em todas as áreas. Eu acho que aquilo ali foi realmente o grande diferencial para a ciência como um todo. Isso é uma questão que é uma aposta. Leis ponderais é uma aposta aí na prova. Pode ser que apareça. E se aparecer esse texto, receba como presente nosso. Né? A gente está dando presente para você aí. Aí tem uma outra questão. Esse não é aposta, não. Fantástico. Essa é sempre. As últimas 5 provas da Covest, você tem uma questão falando sobre conceitos modernos de acidez e basicidade. Então não pode estar dando bobeira em relação a isso. Com certeza. Você tem essa questão, por exemplo, que está aqui, ela está falando do conceito de Bronsted-Lowry. E aí você tem que ter um cuidado, assim, porque o conceito de Bronsted-Lowry diz que o ácido doa o H+, e a base doa o H+. É só lembrar que esse H+, é um próton, que às vezes a base recebe H+. A base recebe H+, desculpa. É o próton, o H+ é o próton. Então assim, um ácido doou um próton, a base recebeu o próton, é a mesma coisa. Então tem que a teoria protônica de Bronsted-Lowry. Exatamente, porque o H+ é um próton em si. Aí outra coisa que vale ressaltar e lembrar que a Covest tem colocado dessa maneira, se você considera que um ácido de Arrhenius ele é um conjunto de átomos, um conjunto de compostos, o de Bronsted-Lowry envolve todo esse conjunto. E de Lewis envolve o de Bronsted-Lowry e o de Arrhenius. É como se Arrhenius tivesse contido em Bronsted-Lowry que está contido em Lewis. Concordando ou não, a banca vai considerar dessa maneira. Inclusive, o Carlos André tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente sobre isso. É importante que você, às vezes, entenda que ele coloca um ácido que é tipicamente um ácido de Arrhenius. Mas você talvez não consiga identificar naquela reação que ele seja um ácido de Lewis. Mas se você identificou que ele é de Arrhenius, automaticamente ele vai ser um ácido de Lewis. Porque o conceito de Arrhenius é um subconjunto do conceito de Bronsted-Lowry e que é um subconjunto do conceito de Lewis. Né? Com certeza. Tem só um detalhe aqui que eu quero lembrar que, lembre-se, se um ácido de Bronsted-Lowry é forte, o par conjugado é fraco e vice-versa. Então, quanto maior a força de um ácido ou base, menor será a força do par conjugado. Se eu sou um ácido forte, eu vou gerar uma base fraca. Se eu sou uma base forte, eu vou gerar uma base fraca. E o inverso é verdadeiro. Se eu sou forte, eu gero um fraco. Se eu sou fraco, eu vou gerar o forte. Como que você pode avaliar isso? Qual é o parâmetro que eles dão para poder avaliar se o ácido é forte ou fraco? A constante Ka, as constantes Ka e Kb. Constante de equilíbrio, porque ele já pode puxar de conceito moderno para equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio iônico em meia coisa. Vou dar sequência aqui. Aí tem uma reação muito famosa que é a reação de decomposição térmica do calcário. Essa decomposição térmica do calcário a gente chama de calcinação, que acontece no forno de mufla, vai colocar o cadinho de porcelana, você vai pegar o CaCO3, que na natureza você pode encontrar o CaCO3 em diversos locais. Você pode ter esqueleto dos corais, carapaça de crustáceos, mármore, pedra sabão, tudo isso é carbonato de cálcio. Granito, né? Granito, você pode decompor formando aí o óxido de cálcio e o CO2. Só que em Pernambuco especificamente, o estado é um grande produtor de gesso. Então, ao invés de ter carbonato de cálcio, você poderia ter o sulfato de cálcio na reação desse. E é sulfato de cálcio hidratado que vai formar a gipsita, que é o minério do gesso. Você pode encontrar um texto desse. Ou giz também. Exatamente. Que é um minério tipicamente do sertão do Araripe, que você vai encontrar aqui na região do Nordeste. Mas algum comentário aqui? Posso seguir? É só para lembrar que a decomposição térmica do carbonato de cálcio, presente no calcário, é o método de obtenção industrial da cal viva. A cal é uma substância fantástica, disputa aí entre as 5 primeiras substâncias mais industrializadas no mundo. Então, cai muito no vestibular. E tem um detalhezinho que é muito legal para cálculos estequiométricos, por exemplo. O carbonato de cálcio é um sal e ele tem massa molar 100 gramas por mol.
que é fácil de calcular a partir do percentual que é 100. Exatamente. E ele produz um óxido básico e um óxido ácido. Lembrar que cal pode ser usado, por exemplo, para correção de pH de solos, química na agricultura, por exemplo. Ele faz o que com o pH? Por ser um óxido básico, ele vai aumentar o pH do solo, e o gás carbônico é um óxido ácido. Né? Essa próxima questão aqui é de gases. Gases caiu ano passado na prova de química, e como é um assunto comum, a química e física, e são ciências que andam muito juntas, você não tem como separar hoje química, física e biologia na prova do Enem. Você não tem como separar uma prova de química e física de uma prova de engenharia. Então, gases é um assunto que é corriqueiro. Eu digo sempre, se não aparecer na prova de química, vai aparecer na de física, não tem como fugir. Aí tem um exemplo aqui, que foi da UFG também, de 2013, que ele solta uma bolinha e essa bolinha vai aumentando de volume. O que está acontecendo aí? Quanto mais alto, menor pressão. Quanto menor pressão, maior volume. Simplesmente é uma questão simples, conceitual. Só mais um comentário, que aí é a questão de sentimento mesmo. A questão dos gases ideais. Que veja, quando a gente trabalha no ensino médio, a gente trabalha no gás ideal. O que é um gás ideal? Um gás que não tem atração entre uma molécula e outra. Aí como é que eu faço para que um gás não tenha atração, tenha uma força de atração tendendo a zero? 2 pré-requisitos: baixa pressão e alta temperatura. Me desculpe isso aqui, mas nós somos homens, a gente não é questão de ser machista ou não. Eu costumo dizer que um gás ideal é como uma mulher ideal. Que a mulher ideal não é aquela que é linda, que é maravilhosa, que é inteligente, não. A mulher ideal é aquela que não te pressiona, baixa pressão e é caliente. Alta temperatura. Aí você guarda, gás ideal é igual a mulher ideal, para que você possa lembrar desses pré-requisitos aí. Bacana. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aí tem uma questão de propriedades coligativas envolvendo de novo aquelas propriedades físico-químicas que a gente comentou na parte orgânica lá, que é a que está aqui, ó, a tensão superficial, viscosidade, temperatura de ebulição, temperatura de solidificação e pressão de vapor. É uma questão legal. Olha só, a gente pode, de novo, as forças intermoleculares, que decorrem do que nós já falamos da eletronegatividade também, né? Então vejam bem, quando as mulheres, você falou das mulheres, já estou aqui, quando as moléculas... Né, as moléculas são femininas, aqui é uma ciência feminina. Exatamente. Né? Quando as moléculas estão muito presas, elas se separam menos, né? Tem mais dificuldade de passarem para o estado de vapor. E isso diminui a pressão máxima do vapor. E lembrar que, quando eu comparo líquidos diferentes, o que determina qual líquido tem maior ou menor pressão de vapor é a força intermolecular. Quando eu comparo um mesmo líquido, existe apenas um fator que pode alterar a pressão de vapor de um líquido. Por exemplo, água. Qual é o fator que pode alterar a pressão máxima de vapor da água? Só a temperatura, minha gente. Só a temperatura aumenta ou diminui a pressão de vapor de um líquido. Quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor daquele líquido. Se você diminui a temperatura, diminui a pressão de vapor. Comentário: eles querem às vezes fazer a mudança do recipiente. 100 litros de água a 25 graus Celsius tem a mesma pressão de vapor do que 200 litros de água a 25 graus Celsius? Sim. Se a temperatura é igual, a pressão de vapor será igual. É porque 1 litro de água ou 100 litros de água tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Só você lembrar disso, para guardar no coração. Você vai dizer uma questão do ITA, de 2013, que tem uma linha, mas está trabalhando as forças intermoleculares. Isso é um assunto que não tem como fugir, não. Vai estar em prova. E por acaso, né? Todas aquelas propriedades que nós comentamos agora. Exatamente, anteriormente aqui. Sobre a tensão superficial, tem uma coisa, né? No caso da água, tem uma tensão superficial bastante interessante, porque as pontes de hidrogênio, como elas não podem se estabelecer para cima do líquido, elas formam uma malha na superfície da água, e isso faz com que, às vezes, quem aqui já não... Você já deve ter dado aquela famosa barrigada numa piscina, né? Você pula Não, eu nunca faço. Então, o que acontece? A experiência dele. E aí, por quê? Porque existe uma camada de pontes de hidrogênio na superfície que tende a tentar impedir que um corpo entre no líquido. Né? É verdade. Plínio chegou por aqui no estúdio, eu vi Plínio passando por aqui, está por aí não? Plínio está por aí, se tiver, pede para ele entrar aqui, porque ele participa comigo agora aqui. É uma questão de radioatividade. E mais uma vez puxando o contexto histórico aqui. Está falando aí da autenticidade do santo sudário, e essa questão de radioatividade é interessante, porque ela trabalha vários princípios da radioatividade. Das leis radioativas, a primeira e a segunda lei da radioatividade, emissão de partícula alfa e beta, ao tempo de meia-vida que não se altera, que não se afeta. Então tudo isso está envolvido aqui. O professor Plínio do Vale, por favor, Plínio. Eu gostaria de dizer que esse é o professor de história que nasceu no dia mais bonito do ano. Esse dia 25 de agosto, aniversário dele. E hoje, em especial, que foi pego de surpresa, que chegou de repente e vai participar agora.
Tem duas questões de história aqui que a gente selecionou na parte de química. Rapaz, que bronca, vamos lá, né? Uma falando da autenticidade do Santo Sudário e a outra da Revolução Francesa, que a gente já conheceu um bocado aí nas nossas viagens de quinta-feira. É verdade. E Plínio vive por aquela história que eu falei aqui da queda da Bastilha, até Plínio que está aqui comentando, trabalhando. E eu chamei aqui para desejar boa prova ao pessoal. Não, e sinceramente, parabéns para ele, viu? 25 de agosto é o aniversário dele. Ele está fazendo uns 42 anos. Não, 32 anos. Fera, assim como toda a equipe do Sem Chamada, estamos torcendo pelo seu sucesso, né? Esperamos que você faça uma boa prova amanhã, que você tenha sucesso, calma acima de tudo, e que você lembre tudo aquilo que você estudou e com as dicas aqui dessa excelente equipe, que você realmente tenha muito sucesso amanhã. Uma boa prova e fique na paz de Deus. Tá joia. Obrigadão, Plínio. Obrigado por participar. O pessoal tá todo mundo junto, torcendo muito pelo seu sucesso, para que a gente possa chegar lá. Você percebeu que ontem aqui, boa parte da equipe veio aqui desejar boa prova. Hoje de manhã a gente estava lá no ponto de prova desejando para você, lá dando um abraço na última hora. E agora está aqui, dando última, não importa como você está aí. É dar uma conversa leve aqui para que você fique bem. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Como disse Fabiano ontem aqui na aula de matemática, se você estudou ótimo, se não estudou, paciência, vai na prova. Fazer o quê? O primeiro passo para você conseguir a aprovação é você acreditar que ela vai vir. Exatamente. Aí, ó, a radioatividade, essa questão aqui, eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque vai ser uma questão religiosa, mas tem todos os princípios radioativos, que é uma questão que pode aparecer em prova amanhã. A atividade sempre aparece em prova. E essa questão especificamente, como a prova é de VOF, ele pode, cada itemzinho desse aí, transformar numa questão. Exatamente. Então, a emissão de partícula alfa, beta, no caso do carbono 14, que é a medição de dado de fósseis, a emissão de partícula beta, segundo a lei radioativa, aí puxa para o tempo da minha vida, 5.600 anos, e aí vai fazendo decaimento. Tem que estar atento, tem que estar concentrado, tem que buscar essa concentração, mas não é uma questão feita para você errar, não. Tem que estar concentrado nela para tentar acertar. A questão da minha vida é muito simples. É o tempo necessário para a atividade de uma amostra radioativa ser reduzida à metade. Então, reduziu a metade novamente, foram 2 meio tempos de meia vida. Ou seja, tem 25% da atividade inicial. Então, é coisa bem simples, bem elementar na química. E conforme o Carlos, de uma maneira muito legal, comentou com vocês, essa questão de radioatividade pode envolver as leis da radioatividade, tempo de meia-vida, o que é a radioatividade em si, que é a tentativa de um núcleo instável emitir energia ou partículas, né? Então a finalidade de adquirir uma estabilidade maior. O importante é que quando um átomo emite alguma partícula nuclear, ele se transforma em átomo de outro elemento químico. Exatamente, vai se transformando. Ele vai permanecer no mesmo átomo, na queda da massa dele e o surgimento de um novo átomo aí. Inclusive essa questão até trata isso. E a gente vai disponibilizar para você em PDF. Ele vai dar um jeito de disponibilizar o arquivo em PDF, as questões estão aí resolvidas, comentadas. Caso você queira dar uma lidinha com calma nas questões, fica tranquilo. Se não, paciência, vamos seguir a vida, mas está lá disponibilizado para que você possa acompanhar com mais tranquilidade. Essa questão que eu coloquei no quadro aqui entra na última fase da prova, que é a parte físico-química. E essa aqui é outra aposta, como foi aquela lá da Revolução Francesa com leis ponderais. Lei de Hess. Já faz algum tempo que não entra a questão da lei de Hess na prova, mas eu estou sentindo, como isso aqui é uma previsão, que pode estar na tua prova amanhã. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência para trabalhar direitinho essas reações, inverteu a reação inversa na ΔH, multiplicou a reação, multiplica ΔH e no final você vai somar. Como se fosse uma equação matemática. Como se fosse não, sendo uma equação matemática. Trabalhando aí com tranquilidade para chegar a ΔH final. Eu só quero fazer um comentário aqui, Carlos. O seguinte, as questões de termoquímica, principalmente cálculo de ΔH, elas são questões feitas para vocês acertarem. O problema ela acaba tendo um cálculozinho chato às vezes e demorado. Então eu recomendo que você deixe para o meio e final da prova essas questões. Isso. Porque é um procedimento mecânico, mas que vai tomar algo também muito precioso, que é o seu tempo. Então não resolva de início uma questão de ΔH, porque você vai avançar no tempo resolvendo apenas uma questão. Eu sugiro que você deixe a hora que você tiver mais... Eu fechei mais ou menos a sequência que a gente deu aqui, orgânica, atomística geral, por último físico-química. Quando você chega no final já está mais cansado, mas também já está faltando uma quantidade menor de questões. Se você errar, a chance que eu estou dizendo, a chance do teu concorrente errar também é muito grande. Porque vai exigir um pouquinho mais, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para resolver esses cálculos e chegar até o resultado. Deixa por fim. Uma coisa interessante que você pode fazer, uma estratégia legal para a prova, é a seguinte. Você controlar mais ou menos o número de questões e o tempo. Chegou em 25% do tempo, você resolveu 25% das questões? Avançou para metade da prova, tem mais ou menos metade da prova, não deixe para verificar isso só no final da prova. Exatamente. Porque senão você pode ter uma surpresa desagradável. Deu um branco, travou na hora da prova, o que é que eu faço? Para, respira, toma uma água, toma um iogurte, come um chocolate, faz alguma coisa,
mas dá uma respirada e começa de novo, porque assim, as 4 horas é tempo suficiente para você fazer isso. Porque essa prova de química eu acho que dá para sobrar tempo até para física. Com certeza. Você tem um tempo de Tem física até maior. Tem uma coisa que você falou agora, Carlos, que é bem legal. Existe uma sabedoria popular, que é o tal do respira fundo, né? Mas para quem não está ciente, quando você faz um processo respiratório mais lento, com maior amplitude, você está fazendo o que a gente chama de hipoventilação. E você altera o pH do sangue. Então, alguns sintomas, como sudorese nas mãos, taquicardia, que você sente quando está muito ofegante, está nervoso, e dá uma diminuída. Então, é um processo químico isso. É o processo de alcalose. Tem alcalose e acidose metabólica. Exatamente. Então, o que acontece? Se você quer se acalmar um pouco na prova, amplia a respiração, diminui a frequência respiratória e a consequência é você realmente se acalmar. Não é psicológico somente, é um processo fisiológico também. E ingere um pouquinho de açúcar, um pouquinho de carboidrato, não faz mal, não chama para deixar a coisa mais doce, né? Aí tem mais, acho que mais alguns comentários rápidos aqui para a gente concluir. Uma questão clássica, cinética química, está faltando, mas na ficha lá você vai encontrar. É uma questão que ele coloca várias etapas. Aí quando você tem várias etapas, a etapa lenta é quem vai determinar a velocidade do processo global. A lei cinética, a ordem da reação é determinada pela etapa lenta do processo. Aí você tem que olhar, na realidade faltou aqui, mas quando você pegar o PDF você vai encontrar. E é equilíbrio químico, que não vai faltar. Hoje a gente já falou aqui de Letelier, já falou de deslocamento, já falou de KA e KB, que você pode se deparar. E as duas últimas questões, 15 e 6, normalmente são de cálculo. E cinética só tem uma coisa que a gente não pode esquecer, catalisador. Né? Catalisador é uma coisa... Quem é de Alagoas que está por aqui sofreu já com catalisador deslocando equilíbrio. Exatamente. Catalisador, primeiro, não desloca equilíbrio. Né? Só uma prova aí mal assombrada que colocou essa questão. Exatamente. Catalisador não desloca equilíbrio e outro. Ele é uma substância que acelera a reação fazendo o quê? Diminuindo a energia de ativação. Exatamente. Então ele acelera a velocidade, aumenta a velocidade, diminuindo a energia de ativação. E muita gente acha que o catalisador não reage. O catalisador reage. Ele reage tanto que cria um novo mecanismo, que é essa energia mais baixa. E faz parte do processo global. Ele só não pode sofrer alteração qualitativa ou quantitativa definitiva durante o processo. Exatamente. No final, no produto final, ele vai ter que aparecer e ser retirado. Exatamente. É isso aí. Então lá, e as duas últimas aí pra gente fechar, equilíbrio químico. Assim, eu acho que uma das questões entre a 15 e 16, KPS, produto de solubilidade. Você tem que ter paciência. Pronto, são as questões, você quando chega na questão 15 e 16, já está com 14 questões resolvidas e com uma grande chance de acertar entre 10 e 12. Então você já está aí com 7 quase garantido. E a questão aberta vale a mesma coisa que as demais. Tem que ter paciência, tranquilidade. Se porventura chegou na questão 14 e percebeu que as duas últimas questões vão exigir mais soluções com cálculo e tal, vai para a física. Resolve a prova de física com tranquilidade, depois você volta para resolver essas duas questões de cálculo. Não vai ter problema nenhum, você já vai ter garantido uma boa nota em química. E sinceramente, se você seguir essa estratégia que a gente deu de prova aqui, você vai ter feito isso em menos de 50 minutos. O que vai sobrar para a física é 3 horas para você fazer a prova, levando em consideração que 10 minutos para marcar um gabarito é tempo suficiente. E tranquilidade, para que a gente possa estar trabalhando da melhor maneira possível. E a gente vai tentar estar respondendo agora, não vai dar para responder ao vivo, porque César vai estar entrando, a gente demorou até um pouquinho mais aqui. César vai estar entrando agora com vocês, em 5, 10 minutinhos, César vai estar entrando, acho que 10 minutos César vai estar entrando ao vivo com vocês, para fazer o comentário da prova de física. E de coração mesmo, eu queria dizer a você que eu estou muito feliz. Você não sabe quanto eu estou feliz com a presença do Marcelo Miorim aqui conosco. Ele veio gentilmente fazer essa cobertura e fazer parte dessa equipe para a gente estar trabalhando junto e levando um produto de cada vez maior qualidade para todo mundo aí. Isso é um parceiraço. É responsável por muitas das minhas histórias de química aí. Se eu viajei um bocado para esse Nordeste, boa parte é culpa dele. Ele já dividiu muitos lugares de trabalho aí. Miorim, muito obrigado e boa prova a todos. Bom, pessoal, eu quero assim deixar para o final 2 toques para vocês. Primeiro, lembre-se que quando você pega as questões dos vestibulares fora da prova, a imensa maioria você sabe resolver. Ou seja, o que vai estar na prova amanhã, você provavelmente já estudou. O problema é que às vezes o aspecto emocional te atrapalha um pouquinho. Então, lembre-se que você está resolvendo uma prova que você sabe resolver. Confie nisso. E a segunda, assim, agradecer ao Carlos André pelo convite e uma alegria imensa estar aqui com vocês aqui no Sem Chamada. E vamos lá, vamos botar fé que amanhã tem mais, né? A prova que Deus abençoe a todos, ele está no controle de tudo e ele vai continuar. E a gente vai estar aqui à sua disposição, a fanpage está no ar, o site está no ar. Qualquer coisa pode mandar dúvidas, perguntas e a gente está à sua disposição, completa disposição. Um abraço bem forte no coração, fica com o César agora, até a próxima. Valeu.
Olá, fera. Antes de iniciarmos, deixa eu dar uma respirada assim, profunda, como disse o professor Marcelo, que os caras falaram, viu? Falaram, mas falaram bem, tá? Falaram muito, falaram bem, falaram porque química é uma disciplina que, junto com física, foi o melhor casamento que a Covest poderia fazer para uma segunda fase. Por que isso, César? Porque química, se você prestou atenção na explanação, química tem 16 questões também, onde dessas 16 questões, a gente tem 14 questões de VOF e 2 de cálculo, tá bom? E física, César, justamente o contrário. Física você terá 14 questões de cálculo e 2 de verdadeiro ou falso. E aí você casa 16 questões de cálculo, 16 questões de VOF. E aí fica linda a sua prova. Você tem que enxergar a prova, e eu estava assistindo a aula de cálculos, exatamente dessa forma. É uma pontuação só na sua cabeça. Se você pensar, não, porque eu sou muito bom em física, eu irei fazer física, ou eu sou muito bom em química, irei fazer química primeiro, não. Você tem que ter estratégia. E a estratégia eu assino embaixo. A prova de química normalmente ela é mais tranquila, ela é teórica. Comece por ela. Faça logo química, ou o máximo possível de química, depois você volta. Depois você volta e faz física, que tem aquelas 14 questões envolvendo cálculo. Tá bom? Então, não esqueça dessa estratégia. É lógico que toda estratégia cabe improviso quando necessário. Vai que amanhã a prova vem valendo em química, como disse o pessoal de Caruaru, valendo, professor. Pronto. Se vier valendo a prova de química, aí você corre para física. Mas provavelmente virá como nos outros anos, uma prova inteligente, quem sabe até um pouco mais contextualizada, como foi dito, uma química descritiva. E aí, meu velho, desce a linha logo, 1 hora, depois tu corre para a física, para se deliciar no grande modelo da prova da Covest de física, que é o mesmo modelo faz 10 anos, ou muito mais. Eles seguem, a gente vai pôr aqui para vocês, eles seguem mais ou menos o mesmo modelo, tá? Não altera muito não. Tá aí faz 10 anos pelo menos, tá? Ou um pouco mais, que eles têm mecânica, umas 5 questões, 6 questões, aí pega o segundo bloco com óptica, termologia, ondas, mais umas 4 questões, ali 5, e aí você faz o fechamento com física moderna, eletricidade, eletromagnetismo. E é interessante você não resolver a prova por preferências. Tome muito cuidado quanto a isso daí. Tá? Ah, César, porque eu estudei muito mecânica. Todo mundo estudou muito mecânica. Todo mundo. César, porque eu sei pouco ondas. Todo mundo sabe pouco ondas. Quem sabe você não. César, magnetismo é muito complicado. Aí é que está o poder. Aí é que está o poder. Aí é onde você vai dizer, eu estudei magnetismo. Se eu estudei magnetismo, eu corro logo para essa. Te garanto, as questões mais fáceis têm sido as questões dos assuntos que menos o aluno do ensino médio sabe. Ondulatória, magnetismo, física moderna, é aí que você tem que pegar. Porque cinemática escalar, você vê no 9º ano do ensino fundamental, você vê no 1º ano, você vê no 3º ano, meu amigo, todo mundo sabe um pouco mais cinemática. Leis de Newton, pelo amor de Deus, todo mundo sabe um pouco mais. Ondulatória, pouquíssimos sabem. Magnetismo, pouquíssimos sabem. E não é uma prova de colégio onde você tem que ter uma nota boa, é uma concorrência. Você tem que ter uma nota boa melhor que a do seu concorrente. Sacou? Então você tem que se ligar nisso aí. Então seja estratégico, sem amor, sem paixão, porque eu adoro calorimetria. Não, não. Você adora aquilo que é fácil, você quer passar. Ficou claro? Então vamos lá. Ó, se liga aí. Apesar de ser uma prova exclusiva para os alunos de engenharia, ela não sofre grandes alterações estruturais, tanto em relação ao nível quanto à distribuição de conteúdos quando comparada com a prova do final do ano. Tá certo? A prova do final do ano é a mesma dessa aí. Não altera muito, não há um enfoque. Talvez até tenha, tá? Eles, quem sabe, pressionem um pouco mais o teu conhecimento em matemática. Talvez façam isso. Só isso também. Tranquilo? Mas a parte conteudista é a mesma. Não altera em nada. Tranquilo? Outro tópico. Ela segue uma tendência nacional devido ao Enem, ou seja, coloca as provas de Física e Química para serem executadas no único dia. Isso a gente tinha antes comentado. Também tínhamos comentado sobre essas questões. Querido amigo Matheus, a tela não está aparecendo aqui.
fica bonito, mas fica bonito quando tá aqui, cara. Eu tava vendo a aula do pessoal, pô, ficou sem a tela minha. Pessoal, o Matheus vai aparecer aí. Matheus é um homem lindo, tá? Um cara inteligente, filho do professor Paulo Bispo. Então, assistam minha aula, Matheus, porque fica bonito, cara. Logo aqui, ó, pessoal, programa ao vivo é assim, viu? Ao vivo é assim. Bota a telinha aí, cara, bonitinho, que ó, outra coisa, pronto, obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado. Pronto, então vamos lá, porque, ó, todo mundo, matemática ontem, todo mundo, tela bonita. Paulo Bispo, o pai dele ficou lindo. Carlos André também, 45 minutos falando. Primeiro tempo, a minha desaparece pelo contexto. Bota a telinha, bonitinho, sem chamada ali, ó. Maravilhoso. Bora lá. Divisão das questões quanto ao nível. Leia aí, ó. Quanto ao nível, a prova de física da UFPE nos últimos 5 anos tem sido mediano, ao contrário do que ocorre com a da UPE. Final do ano a gente irá conversar, viu? Se prepare, que tem sido bem difícil. O nível das questões segue o padrão tradicional, aconselhado pelo MEC até, isso aí, tá bom? Que é de 25 questões, 25% das questões, desculpa, nível fácil, que dá em torno de 4 questões, tá? Procure essas questões, pesque essas questões, tá certo? Vá atrás delas, garanta 4. 8 questões, 50%, mediano, e o nível 3, 25% das questões difíceis, que não tem sido exatamente 4 questões sempre, às vezes os caras colocam 3, mas essas daí você tem que deixar por último, até porque a média de engenharia não é necessário você tirar 10 para passar, tranquilo? Então você tem que ir pontuando, faz essas 12 questões que normalmente são bem medianas, bem simples, o fácil é muito fácil, o mediano acaba sendo fácil para um aluno de engenharia, e aí as difíceis representam o plus, a grande nota, tranquilo? Beleza? Então essa é a nossa proposta de mediano, de nível. Divisão das questões quanto ao conteúdo. Ei. Não adianta estudar nada mais agora. Nada. Você vai olhar isso daqui e você vai tentar ter uma estratégia de prova, mas não adianta, não, porque César colocou ali, não. São 4 horas da tarde já. Esqueça, cineminha, lanchezinho, tá? Mas isso precisava ser dito a você. Que existe um bloco 1, nesse bloco 1 não necessariamente são as questões fáceis, tá bom? Que são as questões de física mecânica. Mecânica a gente engloba aí cinemática, dinâmica, hidrostática, estática, centro de massa, tudo isso é mecânica, tá bom? Tudo isso a gente coloca nesse mesmo contexto. Bloco 1, primeiras questões, 8 questões, 7 da prova, às vezes um pouco menos, mas representam aí mais ou menos metade dessa prova, ou um pouquinho menos, tem sido um pouco menos. Ei, cinemática bem menos, tá? Se você não aprendeu bem cinemática, relaxe, tem caído bem menos. Eles têm forçado a parte de dinâmica, energia, impulso, trabalho, sacou? Hidrostática, mas cinemática eles estão deixando um pouco, tá? Por quê? Por causa do Enem. O Enem também não curte muito cinemática, não. Tá certo? Beleza? Segundo bloco, termologia óptica, geométrica e ondulatória. É o bloco do SSA2 da UPE. É o bloco que melhor você viu na escola. Você passou o segundo ano todo vendo 10 capítulos. Pelo amor de Deus. O professor passava 2 meses vendo refração luminosa. Sabe o que é 2 meses vendo refração luminosa? Que no terceiro ano a gente vê em 2 semanas. Você aprendeu legal, mas o seu concorrente também. O problema é esse. O seu concorrente aprendeu legal. César, discordo de você. Eu sou péssimo nesse bloco 2. Veja só. Você pode estar analisando esse bloco 2 por ondulatória. Não leve em consideração só ondulatória. Pense que nesse bloco 2 tem termologia, calorimetria, dilatação térmica, besterol, gases. Assunto maravilhoso, batido em física, em química, termodinâmica. Professor, isso cai? Lógico que sim. Lógico que sim. Tranquilo? Então, esse bloco fica no meio da prova mesmo. Bloco 2, porque fica nesse meiozinho ali. 10ª questão, 9ª questão, 11ª, tá naquele bolinho. Se você for bom nessa parte, você corre logo pra aí. Sacou? Pega logo aí. Pegou, 8ª questão. Começa logo lá. Esquece mecânica. Tranquilo? Caso você seja bom nessa parte. E o terceiro bloco, que é o bloco do terror, que é o que envolve eletricidade, magnetismo e física moderna. Ei, você vai concorrer. Se você for um aluno que acabou o terceiro ano do ensino médio, no ano passado, você não sabia tanto esse bloco. Agora você sabe.
Não leve em consideração, não, professor, porque no último vestibular eu errei todas de elétrica. Esqueça, isso já foi. Você agora está preparado, acredito eu, tá? Então você vai focar nesse tópico aí. O pessoal sabe muito pouco o magnetismo. César, mas magnetismo é muito complicado. Não é. São questões batidas. Você não vai parar para estudar agora, mas são questões batidas, sabe as mesmas ideias sempre. Campo magnético, força magnética, regrinha, caramba. Você consegue. E são questões mais fáceis. Arriscaria dizer que entre os 25% das questões fáceis, pelo menos metade das 4 questões aí, 2 estão nesse bloco. Eu aposto com você. Eu aposto com você. Caso a gente perca, o Sem Chamada paga um jantar para você. César não. Mas eu aposto, certo? Então eu aposto que entre as 4 fáceis, 2 estarão nesse bloco. Cobrem a Carlos André depois. Aí eu passo o telefone dele e ele paga o almoço para você. Caso eu perca, eu não irei perder. Tranquilo? Bora lá. Bloco 1. 6 a 8 questões, assuntos que sempre caíram: cinemática, escalar, leis de Newton, energia mecânica, impulso, quantidade de movimento e hidrostática. Sério, sempre cai? Sempre caíram. Tá ali, ó. Sempre caíram. Vai cair. Tá bom? Vai cair. Me cobre depois. Cobre a Carlos André. É o bloco onde ocorre a maior quantidade de acertos por parte dos alunos. Aquilo que eu te disse. Tu não vai conseguir derrubar o teu concorrente por esse bloco. Lógico, você precisa acertá-lo. Mas tu não vai conseguir derrubá-lo por isso, porque ele vai acabar acertando. Porque ele viu muito mecânica no colégio já. Normalmente ele só estudou muito mecânica. Ninguém estuda no 3º ano não, menino, elétrica. Ninguém estuda não. Pouquíssimos. Esses poucos são os que se sobressaem. Normalmente são as primeiras questões da prova, porém nem sempre são as mais fáceis. Guardou? Nem sempre são as mais fáceis. Essa é a estratégia de alguns professores que dizem, ó, você começa pelas mais, assim, começa pela questão 1, depois questão 2. Menino, você viu o Carlos André dizendo, você vai na 11ª, 12ª, orgânica, sei lá o que ele disse. Isso é estratégia de guerra. Você é diferente, você tem que ter estratégia. Então você vai lá, você diz, pô, mecânica, a questão não é tão simples, eu corro para o outro bloco. Tranquilo? Bora lá. Exemplo de questões, uma questãozinha que caiu no ano anterior, tá? Sobre cinemática envolvendo função horária. Ao contrário do que ocorreu em química, a gente não pode debater sobre os assuntos, porque física tem muito pouco teoria. Então a gente resolver questões nessa hora, 4 horas da tarde ou mais, não é interessante. Tranquilo, não irá funcionar. A gente vai exemplificar. Então, cinemática, essa função horária é importante? É importante. Movimento circular é importante. Transmissão de movimento circular. Gráficos, extremamente importante. Tu quer revisar algo em 5 minutinhos? Pega os gráficos, redesenha os gráficos. Aí tudo bem. Mas pegar assunto, resolver questão nessa hora, não. Nessa hora, não. Você está assistindo aula aqui, primeiro porque você não vai ficar assistindo televisão. Sinceramente, né? Sinceramente, televisão brasileira, show de bola nessa hora. Segundo, porque você quer escutar dicas, mas as dicas de química foram espetaculares, conteúdo. Física a gente não pode resolver questão, então a gente vai tentar exemplificar. Então, cinemática, movimento circular, César, lançamento oblíquo. Bem, seria leviano aqui afirmar, olha, não cai lançamento oblíquo. Mas eu vou afirmar assim, não tem caído pelo menos nos últimos 5 anos. Se amanhã cair, você não pode dizer, pô, César disse que não iria cair. Não, não tem caído, não tem sido uma tendência, porém lembre-se que é uma prova do CTG. E lançamento oblíquo tem muito de matemática. Talvez eles queiram dar uma conotação um pouco mais matematizada da física, né? Então, quem sabe esse ano eles inovem, mas não tem sido a tendência. Tem sido gráficos, cinemática, escalar simples mesmo, movimento circular, queda livre, mas não tem caído nada envolvendo lançamentos não. Possa ser que caia. Ei, até torço porque o meu aluno, tá, a gente preparou para isso daí. Eu preparei para isso. A gente não escolheu assuntos, a gente viu todos com a mesma intensidade. Porém, possa ser que não caia. Tranquilo? Outro exemplo, isso é praticamente certo. Leis de Newton, seja aplicada a força de atrito, a força centrípeta, ou situações sem atrito, vai cair. Uma prova de física sem leis de Newton é uma prova que merece críticas negativas. E a Coveste nunca deu esses grandes vacilos.
Então, provavelmente irá cair também. E aí você tem que se ligar em colocar as forças, decompor as forças, sabe, aqueles FX, FY, Pseno, Pcosseno, dá uma revisada nisso aí, ou faz uma espécie de um checklist mental dessas informações. Cuidado quando você for isolar as forças. O segredo das questões de leis de Newton é isolar as forças. Se isso você fizer, você já deu um 50% aí da ideia central, você fechou já. Tranquilo? Algo que não vai deixar de estar lá. Questão envolvendo trabalho, potência e energia. Digo até mais, olha aqui comigo. A gente sempre brinca em sala de aula. Teorema da energia cinética vai cair. César, não é muito arriscado você cravar assim, dizer vai cair teorema da energia cinética? Não é arriscado. Vai cair. O que pode ocorrer é você não resolver a questão de energia, trabalho e potência por teorema da energia cinética. É outra coisa. Aí é outra coisa. Mas vai cair. Então, se você tem uma noção legal do teorema da energia cinética, pode ter certeza que tu vai poder usá-lo para resolver alguma questão. E se você não tem, tá, aí vale a pena. Aí vale a pena você fazer essa mini revisão nesse tópico. Já que Química comentou perfeitamente os tópicos, deixou tudo afiadozinho, faz uma questãozinha do teorema da energia cinética. Pode até ser essa, caiu no ano anterior. Tá? Teorema da energia cinética diz que o trabalho da força resultante atuante sobre o corpo é igual à variação de sua energia cinética nesse movimento. Perfeito. Se você olha o texto, preste atenção nessa questão. O cara falava assim, um objeto com massa 1 kg, mostra, ficou A aí, pronto, esquece esse A. É lançado para cima na direção vertical com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Tá? Você poderia imaginar que era uma questão de movimento vertical, de lançamento vertical. Quando ele retorna ao ponto de partida, a sua velocidade tem módulo 8 metros por segundo. Calcule o módulo do trabalho realizado pela força de resistência do ar em joules ao longo de todo o trajeto do objeto. Está aí. Você tem a velocidade final, a velocidade inicial, você tem a massa, então você tem a variação da energia cinética. Então você tem o trabalho realizado por essa força. Tranquilo? Porque, César, mas o peso realizou o trabalho, realizou. Mas o peso realizou na subida um trabalho negativo e na descida o mesmo trabalho positivo. Então, no somatório, esqueça o trabalho do peso. Só ficou o trabalho da força de resistência do ar. Matematicamente falando, sim. Então, César, cai mesmo, cai. Isso irá cair. Tá? Outro tópico que eu não coloquei aqui, que irá cair, é impulso e quantidade de movimento. Vai cair, cara. Por que vai cair, César? Por que impulso e quantidade de movimento? Quando a gente fala da teoria da conservação da quantidade de movimento, a gente está reenunciando as leis de Newton de uma outra forma. Tá? De outra forma. Eu lembro muito bem na universidade, quando o professor meu disse, eu quero que todos enunciem as 3 leis de Newton usando quantidade de movimento. Perfeito. Perfeito. Funciona perfeitamente. Ação, reação, inércia, todas elas funcionam. Tranquilo? Então, vai cair. Tá? Não sei informar se irá ser de gráfico, como foi no ano passado, no final do ano, questão que, por sinal, estava errada. Tá? Ou colisão, explosão, mas vai cair. Tá? Certeza. Caso você tenha estudado, isso é bom, que aí você já está confiante. Tranquilo? Beleza. Vamos ao segundo bloco. Segundo bloco, de 3 a 5 questões. Olha aí na telinha. Assuntos que sempre caíram, calorimetria e gases. Eu não citei ondulatória, porque ondulatória, entenda, são vários tópicos que se alternam. Tranquilo? Sempre caiu, mas entenda, calorimetria não é um tópico como termômetro, como ondulatória, é um capítulo. Então eu estou te dando a dica de que esse capítulo vai cair, não é que uma parte da física vai cair, é que o capítulo vai cair. Percebeu? É dica certa. Não é assim, vai cair mecânica, vai cair termologia, que lindo. Qualquer um faz isso aí. Eu estou dizendo que vai cair calorimetria, porque tem caído. Se a Coveste me passa a perna nesse meio, nessa prova agora, estou ano, aí eu não posso fazer nada. A gente trabalha em cima de estatísticas, a gente não tem a prova antes. Tá? Impossível isso aí. Tá? Então a gente... nas previsões, pegando o histórico, calorimetria vai estar amanhã.
Gases vai estar amanhã. Ei, gases vai estar amanhã em física ou em química. Sacou? Prova de ciências da natureza dividida como física e química por um tempo. A gente não sabe se no final do ano eles já mudam essa conotação. Por que não? Tá? Então, gases vai cair. Ou em física ou em química vai cair. Você deve ter se preparado muito em química. César, serve mais, lógico. Não existe o gás na química e o gás na física. Mesma coisa. Tá? O que pode ocorrer é que na física a gente gosta muito da termodinâmica. Tá? Máquinas térmicas e a química pega mais a parte das transformações gasosas. Tá? A gente não, mas enfim, é gases. O assunto continua sendo o mesmo. Então, é o bloco que tem a maior possibilidade de contextualização das questões. Perfeito. Porque é o bloco do cotidiano da física. Por isso que eu chamei a atenção há uns 5 minutinhos atrás, sei lá quanto tempo atrás, sei nem por quanto tempo eu estou já falando aqui. Mas chamei, disse, pô, velho, esse bloco aí você passou 10, foram 10 assuntos em um ano. Pelo amor de Deus. Aí eles vão contextualizar. Eles podem contextualizar. Levando para aquela linha, vou usar o termo utilizado por Carlos e por Marcelo. Uma física descritiva. Sabe? Contextualizada. Por que não? Tem sido assim, César? Tem. No ano passado, a prova do final do ano foi assim. Parecia que metade da banca elaborou as 8 primeiras questões e a outra metade, essas outras 8 questões. Porque as 8 primeiras não estavam contextualizadas e as outras 8 estavam. Mas não foi, é porque as outras 8 envolvem termologia, eletricidade, ondas, óticas, e aí você contextualiza. Mecânica fica muito... Por isso que o Enem cobra pouco, a não ser a parte de trabalho, potência e energia. Tranquilo? Alguns assuntos importantes como dilatação térmica, fluxo de calor, espelhos esféricos e interferência de ondas não aparecem na prova há muito tempo. Daí fica a dica, tá? Fica a dica, por que não? Por que não eles quererem surpreender a gente? Porque assim, pessoal, ó, vê. Se eles fazem o tradicional até nos assuntos desse segundo bloco, já que o terceiro bloco é altamente tradicional e o primeiro bloco também, se eles fizerem o tradicional do segundo bloco, a prova ficará muito batida. E aí eles correm o risco de não selecionarem legal. Tá? Correm esse risco, então eles vão inovar. No ano anterior, no final do ano, agora caiu uma questão linda de refração luminosa. Inovaram. Uma de termologia também muito bonita também. Então, tá na cara deles isso daí. Tá no script deles, esse segundo bloco, seu bloco do improviso. Tá bom? Exemplos, refração luminosa. Tá? Questão linda, essa que eu tinha citado anteriormente. Tá bom? Que envolve especificamente o conceito de refração luminosa. Que a refração luminosa não é desvio da onda. Refração como um todo. Refração é mudança na velocidade da onda. Tá? Erra quem imagina que para ter refração tem que ter desvio dessa onda em sua trajetória. É negativo. Tem que ter mudança de velocidade. Tá? César, mas então quer dizer que toda vez que os meios forem diferentes, há essa mudança? Não. Existem exemplos citados em sala de aula, por exemplo, tetracloreto de carbono e o vidro. São duas substâncias diferentes, diríamos assim, substâncias, elementos da óptica diferente, substâncias opticamente diferentes, que têm mesmo índice de refração. E aí? Tá? César, então quer dizer que quando tem o mesmo índice, se ele passar de um meio para outro, ele não desvia? Ele não desvia. Tá? E não muda a velocidade, porque refração não é desvio, é mudança de velocidade. Então essa questãozinha aí que vocês estão vendo, puxa aí a tela, por favor. Ela estava falando sobre isso. Tá? A figura mostra um par de fibra óticas contextualizando A e B dispostas paralelamente de mesmo comprimento. Um pulso de luz é disparado em uma das extremidades das fibras. A luz se propaga, parte pela fibra A, levando o tempo ΔTA para percorrer a fibra A, e parte pela fibra B, levando o tempo ΔTB para percorrer a fibra B. Os índices de refração dos materiais da fibra são, respectivamente, ele deu em 1,8 e 1,5. Calcule o atraso percentual da luz que vem pela fibra A em relação à que vem pela fibra B. Ei, esse raio de luz, esse pulso de luz que vai pela fibra A, como o índice de refração é maior, ele gasta um tempo maior, porque a velocidade da luz ficará menor. Já pela fibra B, ele tem um índice de refração menor, ela tem um índice menor, consequentemente a velocidade aí fica maior, ela gasta um tempo menor.
tranquilamente, aí você faz essa relação e ele pedia, então contextualizou, tá? Contextualizou, tranquilo? Bloco 3, deixa eu respirar aqui. Bloco 3. Esse bloco 3 é o que envolve, eu sempre digo isso. Eu tenho certeza que tem aluno assistindo essa nossa aula que ainda está no terceiro ano, tá bom? Não tenho dúvida. Até porque hoje vários alunos fazem até por experiência, outros fazem para pleitear depois caso ocorra essa aprovação, uma certa emancipação, tem uns embrólios jurídicos, e nós não iremos entrar nesse mérito aqui, mas tem aluno terceironista assistindo nossa aula. Você vai encontrar uma grande dificuldade nesse bloco, até porque você está vendo esse bloco na escola agora. Você, quem sabe, a essa altura, você esteja vendo circuitos elétricos, geradores, receptores, você viu eletrostática, você viu nada de eletromagnetismo, você viu nada de física moderna. César, mas me dá uma boa notícia, não cai sempre todos esses tópicos, não. Cai sempre. Não tem perigo. É uma de eletrostática, uma de eletrodinâmica, uma de eletromagnetismo e uma de física moderna. É bronca, tá? César, eu já acabei o terceiro ano, tá bom? E eu não aprendi bem física moderna porque eu não tive tempo, eu não estudei legal, eu não fiz um curso que chegou até aí, a gente viu só uma parte do assunto, que é uma coisa que ocorre muito, tá? Para essa prova do meio do ano agora. E aí, o que é que eu faço? Você vai dar uma relembrada em modelos atômicos. César, tu tá ensinando física pra gente. Isso, exatamente. Física moderna. Física moderna. Química moderna. Ciências da natureza moderna. Pense assim. As questões de física moderna têm sido muito sobre modelos atômicos. Falando sobre Heisenberg, falando sobre modelos atômicos em si, modelo de Bohr, que professor Carlos André, você está aqui no estúdio, Bohr era físico, Bohr não era químico, Bohr era físico. Por aí você vê a capacidade dele, teve esse ato na química de quase 100 anos, e aí um físico chegou para tentar resolver. Então, o que ele disse, não, porque a física, quando não sabe nada, recorre sempre à química, lorota. Não se defenda. Ele ainda está aqui, porque ele disse que iria ficar até o fim. Ele está aqui, mas, enfim, você quando entrar na universidade, você vai ver como a física fará parte de sua vida. Muito. E a química? Vai fazer. Professor Carlos André, quer se defender? Quer se defender? Momento defesa, por favor. Advogado, professor Carlos André. Cuidado que a aula é minha, qualquer instante a gente corta você, viu? Certo, tudo então, bem. Por favor, vai lá. É bem rapidinho. A primeira coisa, o bicho é tão pirangueiro, que quem paga o jantar sou eu, você já Raquel, tá vendo? Vou fazer o quê, cara? Assim, eu não disse que física não servia para nada, química é uma evolução da física. Quando a física tem suas limitações, quando ela chega às suas limitações, ela parte para a química. E a química nasceu da física mesmo, eram os físicos que começaram a dar destaque nisso na química. Não tem pra onde correr, não. Como ele ficou mansinho, né? Porque tá no meu horário, ele ficou mansinho. Não, mas eu tô no Facebook ali, eu posso responder. Não faço não, ei. Me defendam aí, viu? Matheus, Lucas, me defendam, porque eu não posso responder agora, viu? E quando ele tá falando aqui, eu posto lá, não tem problema não. Isso é traidade. Vai mesmo. Pessoal, boa prova de novo. Então, ó, bora lá, rapidinho, até porque daqui a pouco... Eita, o meu time, será que já levou um gol? Pelo amor de Deus. Vixe, a essa altura, a essa hora, o meu Náutico deve ter já levado um gol. Pelo amor de Deus. Eita, Náutico, bora lá. Bloco 3, de 3 a 5 questões. Assunto que sempre caiu, circuitos elétricos, sempre caiu. Não quer dizer que é só esse que cai sempre, mas esse sempre caiu. Tá? Magnetismo, eles alternam em fluxo magnético, campo magnético e força magnética. Física moderna, a gente já debateu aqui qual é a ideia. Eletrostática, eles investem muito em campo elétrico e potencial elétrico. Força elétrica não é muito forte deles, por quê? Porque eles gostam de cobrar leis de Newton na parte de mecânica, mas não se espante se eles não colocarem em mecânica leis de Newton e puxarem pela física elétrica, por que não? Pode ser? Tranquilo? É o bloco que a maioria dos alunos menos domina, principalmente os que acabaram o ensino médio ano passado, e consequentemente menos acerta.
Por isso, caso você domine os tópicos desse bloco, vale a pena resolver logo suas questões. Ainda digo mais. Crava aí. Eu disse, vou repetir. Normalmente são as mais fáceis. Tá? E eu fiz a aposta e Carlos tinha ido fazer o coffee break dele ali. E eu vou fazer na presença dele. Se eu errar nessa minha aposta, Carlos André paga o jantar. Certo? Ele paga o jantar. Então, normalmente, esse é o bloco que menos o pessoal acerta. Tranquilo? Normalmente são as últimas questões da prova, normalmente. Tá? 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª. Ou 14ª, 15ª, 16ª. Tá? Enfim, normalmente estão por aí. Eu coloquei uma questãozinha de circuitos elétricos, tá? Tradicional, divisor de tensão, sem nenhum problema, 2 resistores aí, que você tem uma DDP. Ele diz, a figura mostra um circuito elétrico onde se aplica uma DDP de entrada e se mede uma DDP de saída. Calcule qual deve ser a razão R1 sobre R2 para que a DDP de saída seja 1/10 da DDP de entrada. Esses 2 resistores estão associados dessa forma. Você, pela corrente elétrica e pela DDP, U igual a E vezes I, primeira lei de Ohm, você consegue achar qual a relação perdão, entre as resistências elétricas dele. Tá? Você pega essas correntes elétricas com a relação entre as GDPs, cancelando a mesma corrente elétrica, porque os resistores estão associados em série, você, consequentemente, encontra a relação entre as resistências elétricas. Tranquilo, César? Normalmente é tão simples assim? Não. Aí, no final do ano, eu pus esse exemplo, essa questão foi do final do ano. Lembre-se que no final do ano teve todo aquele imbróglio do atraso. Tá? Daí não é uma prova que sirva muito de parâmetro, não. Lógico que nunca a gente vai acreditar que foi feita sem o cuidado que a Covest normalmente tem. Mas a gente desconfiou que isso ocorreu, tá bom? Porque eu falava em sala de aula, olha, eu perdi as contas de quando eu precisei ir atrás de anular uma questão Covest. Perdi as contas, no ano passado a gente foi atrás de anular 2. E aí? A mesma comissão pode ter falhado? Pode, somos seres humanos. Mas eles são extremamente cuidadosos. Eu acho que no ano passado ocorreu essa bronquinha aí, que não vai ocorrer nesse meio do ano, a gente tem certeza. A gente confia demais que vai voltar aquele padrão de qualidade anterior. E de nível também, que é uma prova para engenharia. Tá bom? Não pode ser uma prova também muito besterol, não. Tranquilo? Uma questãozinha de eletromagnetismo, a 5, aqui era 6. Tá vendo? Falei, tá vendo? Aqui era 6, eu botei 5, então a gente pode falhar. Uma questão envolvendo força magnética, envolvendo campo magnético, envolvendo força elástica. Aí uma questão inteligente. Tá? Que pelo sentido da corrente elétrica, pela regra da mão direita, você conseguiria achar que a força magnética aí, ó, bote no seu computador a sua mãozinha, apontando o polegar no sentido da corrente elétrica, vai entrar no seu computador, tá entrando no seu computador, foca aqui, ó, aqui eu vou pegar esse papelzinho, aqui está o seu computador, a corrente está indo para a esquerda, o campo magnético está entrando aí, ó, tá aqui, entrou aí o campo, entrou, não foi? Então, o campo magnético entrou, beleza? A corrente está para a tua esquerda, a força magnética vai para baixo. Força magnética sobre essa barra para baixo, força peso para baixo e a força elástica para cima. A barra está em equilíbrio, iguala as forças e faz. César, mas tu está apostando nessa questão, meu filho, a gente aqui não está para adivinhar a questão, não. A gente está para dar uma noção dos conteúdos. Mas é uma questão que tem que voltar a cair, essa ideia de magnetismo com força. Tá? Essa história de investir tudo em campo magnético, tá? Ou em fluxo, volta, força, por que não imaginar que amanhã cai? Tranquilo? Então assim, pessoal, a gente poderia ficar mais 15 minutos falando aqui, mais meia hora falando aqui, a gente vai para o Facebook agora, tirar as suas dúvidas, certo? A gente tem uma ficha postada, que aí você pode dar uma olhada, a gente resolveu algumas questões nessa ficha para tentar facilitar, mas eu acho que o mais importante, acredito eu aqui, é que nesse instante você confie no estudo executado ao longo desses 4, 5, 6 meses. Como o Fabiano falou, como a equipe de matemática falou, também se não for suficiente, não é agora que tu vai tentar tirar esse atraso. Na verdade, você tem que imaginar que se você aprendeu pouco, esse pouco você tem que acertar. E para você acertar esse pouco, você tem que estar tranquilo.
Entregue sua causa ao grande advogado que é Deus. E ele irá decidir se é justo que você ganhe essa causa ou não. Mas não force muito não, fisicamente, parar para estudar agora. Não, se você está em casa com a sua família, curta a sua família. Tire algumas dúvidas agora, iremos ficar aí mais 1 hora, 2 horas com vocês, tá? Via Facebook. Mas assim, descansa um pouquinho, faz uma revisão dessas provas. Estão postadas esses 4 formulários, tá? No nosso Facebook. E aí você pega esses 4 formulários, dá uma olhadazinha, não leve para a prova. A gente brinca às vezes, não, será porque você não quer se comprometer, esse caso o aluno... Não, não é. Porque a fiscalização é muito grande, então evite essas grandes ideias, tá? Só em filme isso funciona. Então você decora uma outra fórmula aí e vai descansar. Tranquilo? Eu queria finalizar com o Carlos André aqui, tá? Por favor. Tem outra figura ilustre que veio assistir nossa aula aqui. André Tiago, por favor, vem aqui. Professor de Geografia, figura de excelente qualidade. Mateuzinho, deixa focalizado aí a câmera e corre para cá. Lucas está de chinelo, mas vem também. Para a gente se despedir, cara. A gente precisa se despedir. Foi uma tarde maravilhosa, tá? Verdade. Lucas vinha... bom, enfim, eu iria falar, cara. O Lucas parece que veio jogar futebol, né? Tá, sem chamada, né? Tá. Domingão, né, Lucas? Não, focalize você aí, você ficar... Tá, né? Pronto, aí. Eles são a equipe, eles dois, a equipe técnica, normalmente a gente fala, mas eles nunca aparecem, mas estão hoje aqui para dar... desejar boa prova. Pronto, agora não apareceu a Sondaré, não tá legal. Escondi. E aí, Luquinhas? Fala aí, rapaziada, boa prova, né? Turma, só tem uma coisa que faz diferença, que foi falado na aula de matemática, eu lembro, eu estava ali atrás gravando, mas eu lembro que o professor disse, depois de 10 anos que ele foi fazer vestibular, ele tirou uma nota melhor, né? 10 anos sem estudar. Eu vivi isso na pele também. Depois de uns 4 anos eu fui fazer prova de novo e fui muito bem. Por quê? Porque eu não tinha obrigação nenhuma de passar. Isso. Então, tira esse peso da cabeça aí. Não é uma caso de vida ou morte, não. Mateuzinho. Bom, como aluno já fiz muito vestibular, né? Isso. Já passei muito perrengue com meu pai, Paulo Paulo Bispo, Bispo. professor Paulo Mas é Bispo. professor Paulo Filho do Bispo. professor que Ele tem vocês cabelo, né? Mas o pai assim, Tá cabeludo é filho. Garantido. Mas é isso aí. Boa prova amanhã, calma. Faz um lanchinho, faz a prova com calma. Professor André Tiago, mestre de geografia aqui. Obrigado aí, gente, mais uma vez pelo prestígio da nossa equipe, para esse trabalho sério que vem sendo desenvolvido no Sem Chamada. E tenho certeza, mais uma vez, que nós acreditamos em vocês, né? Vocês certamente fizeram o melhor até agora, né? Contem sempre com o nosso apoio, tá? E estamos torcendo para que vocês tenham sucesso nesse vestibular do CTG, tá? E que contem essas vitórias para nós depois. Um grande abraço. Um abraço, se eu tivesse essa voz, eu era um cara... Vamos uma boa prova junto aqui. Vamos. 1, 2, 3. Boa prova! Eita, amigo.